Bom, vou aguardar.
Sim, eu me aprovei a mim próprio. Eu sei. Aqui não veio ninguém mesmo. Eu vou esperar um pouco e vou encerrar. Jai Jai, meus mais humildes reverências a todos. Vocês estão me vendo? Por favor, respondam, porque eu acho que eu estou com algum probleminha aqui. Olá? Ótimo. Filhos, hoje eu estou aqui para tirar dúvidas. Eu preciso que vocês também coloquem seus questionamentos, porque, na verdade, nós estamos encerrando, desta vez, nossa caminhada sobre gnose vegetal, em que, para esse mês, né, nós começamos o trabalho junto ao hinduísmo. Finalmente, vamos conseguir trabalhar os devis, as devis, vamos começar a fazer um trabalho referente a mais focado no hinduísmo. E hoje, na verdade, é a última aula que a gente vai falar sobre gnose vegetal este ano, né? Que o ano que vem ela volta e com acréscimos, né? Porque vai aumentando. Alguém quer fazer perguntas? Porque hoje é para tirar dúvidas. Vamos tirar dúvidas e questionamentos sobre a ayahuasca, sobre rapé, sobre a questão de gnose vegetal, como caminhar, como não caminhar, o que fazer e o que não fazer. Ok? Olá, Karina Lata. Jai, jai. Luciana, você quer fazer alguma pergunta? Luciana, Jaques. Tá todo mundo em silêncio. Tá bom, vou falar um pouquinho. Tá? Gnose vegetal sempre é uma oportunidade de a gente se conhecer sem barreiras, né? Eu sempre falo isso, que é um caminho para teimosos, né? Pessoas que precisam ver para crer, que muitas vezes acaba nos limitando a nossa jornada, nossa vida acaba sendo limitada devido a gente não poder se auto-questionar. E a gnose vegetal, ela tem esse objetivo. Nós possamos, assim, nos auto-questionar, refletir sobre o que realmente a gente não quer enxergar, a gente não quer ver, sabe? Para todos nós, acaba nos direcionando para dentro. Porque quando ela vai para dentro, né, no sentido de nós buscarmos nos entender, buscarmos compreender o que sentimos, o que passamos em nossa vida, essa faz fazer a grande diferença para nós todos. E hoje eu coloco como polimatismo, né, na verdade, como o polimatismo é uma tradição extremamente extensa, eu não posso ficar no mesmo tema, porque até gnose vegetal tem muito mais o que falar, muito. Só que eu acho que num próximo estágio, este mês, né, esse mês é agora que vai começar agora em agosto, nós vamos estar fazendo o nosso último trabalho xamânico do ano, e a partir daí nós vamos iniciar um caminho referente ao hinduísmo. E o que a gente vai fazer no hinduísmo? Vamos rever o estudo de meditação, vai estar sendo revisto, vamos estar trabalhando com puja, né? Aprender a fazer processo de adoração às deidades, a se comunicar, vamos aprender sobre os devis e devis, dos devas e devis,
que são a relação do hinduísmo, que vai fazer com que nós realmente possamos encontrar a nossa identidade referente aos devas. E também vamos trabalhar que eu acabei de escrever uma coisa assim que eu estou muito feliz, né? Que eu fiz o primeiro tratado Shaktista na língua portuguesa. Eu passei quase um pouco mais de um mês para fazer ele, e é um tratado extremamente importante. E vamos estar realizando, a partir do dia 22 de setembro, tá? Dia 22 de setembro, o Durga Navaratri. Vão ser 10 dias que vão ter lives diárias à noite, né? Que vai ter Agnihotri, é um processo de transformação. Mesma coisa que a gente faz com a ayahuasca, só que sem a ayahuasca, utilizando-se dos arquetipos divinos que Shakti manifesta em nossa vida. Então, todo o nosso caminho, ele vai estar focado agora, nesses próximos meses, na questão do hinduísmo. Vamos focar nossa mente, aprender a centralizar a mente, isso fisicamente, né, através de meditação. Vamos aprender a como nos conectar ao divino, aos devas e às devis, porque o hinduísmo, ao contrário de outras religiões, a gente não adora Deus. Tá? É um erro essa percepção. Na verdade, nem Deus na verdade, politeísta, né? O hinduísmo, muita gente acredita ser politeísta, mas não é. É apenas um Deus em que nós compreendemos, a nível de consciência, suas várias personalidades, suas várias facetas, energias, né? As várias formas que nós podemos, assim, nos conectar ao divino, ok? E o Durga Navaratri, que vai ser 10 dias, eu e a Karina estamos organizando da gente ter um dia presencial, né? Vão ser dias que a gente vai estar realizando virtualmente, cada dia com uma tarefa, com uma reflexão, com um Shakti, com uma energia de transformação para a nossa vida, ok? Então, na nossa busca, dessa vez, vamos buscar mais do que entendermos, mas também entender como se conectar a nível espiritual, através do Sanatana Dharma, né? O que é Sanatana Dharma? Sanatana Dharma nada mais é do que a nossa, vamos dizer assim, nossa obrigação eterna, nosso caminho eterno de evolução. Isso independe de religião. Não importa se o hinduísmo, o cristianismo, Umbanda, todos os caminhos junto ao Sanatana Dharma. E junto às 7 perspectivas dele, né? Que são 7 caminhos da yoga. Yoga no sentido de religar, né? Porque tem Hatha Yoga, né? Que é religar o corpo para uma ação de iluminação, uma ação divina. Existe Bhakti, que é a questão de vé, mantra, as orações, Tantra, a energia, Dhyana, meditação, e assim vai. Então, este ano, nós vamos agora se focar durante algum tempo referente ao hinduísmo. E para isso vão ser lançados 5 e-books, concursos, tá? 5. Um que chama Devis e Devis, que é um e-book até grosso, que ensina o caminho de ligação divina dentro do hinduísmo, dentro do Sanatana Dharma, junto a 12 deuses diferentes, né? Vai estar Krishna, vai estar Shiva, vai estar Hanuman, vai estar Shakti, vai estar Durga, vai estar Parvati, vai estar Saraswati, vai estar Lakshmi. Então, esse é um dos e-books. O segundo é o e-book de meditação, que acho que já está até para ser lançado agora, a Karina me falou. O e-book de meditação, que vai fazer com que, na verdade, nós aprendemos a meditar. E meditar, por favor, não é simplesmente separar 15 minutos ou meia hora, como ensino no e-book. É você levar uma vida reflexiva, meditativa, estarmos aqui e agora para podermos realmente fazer uma transformação real em nossa vida. O terceiro, falei do 7 yogas. Outro também que é quais são os caminhos de você se ligar a Deus. E isso não importa a religião.
seja cristianismo, seja budismo, seja hinduísmo, todas fazem a mesma coisa, só que usam nomes diferentes e processos diferentes dentro da mesma estrada, ok? Outro livro que vai ser lançado agora é o Durga Navaratri, que eu falei, já comentei, que é um tratado shaktista, que fala sobre o sagrado feminino, sabe? Fala sobre a força feminina, a força da mulher para a transformação, que necessita dessa união, né? Porque nesse princípio a mulher, o lado feminino é energia, e o lado masculino manifesta a consciência dessa energia, a direção, né? O foco desta energia especificamente. Então, eu estou esquecendo de algum. Ah, do Puja também, vai ter o e-book de Puja, que é como se praticar a adoração dentro do polimatismo primeiro. Por que dentro do polimatismo primeiro? Porque dentro do processo do polimatismo, nós podemos fazer isso para qualquer tradição religiosa, não importa a tradição, pode ser o cristianismo, o judaísmo, taoísmo, os vários ismos, todos se percorrem sobre essa mesma trajetória, ok? Então, ao mesmo tempo, né, dia 19 agora, eu vou falar isso aqui, é uma coisa que eu fico envergonhado de falar. Dia 19 é o Guru Purnima. Guru Purnima, agora dia 19 de agosto, é o dia que eu ascendi como mestre espiritual, como guru. Então, é o aniversário do mestre. Não é aniversário do despertar, né? A relação do despertar. É que, por acaso, o meu dia de aniversário, meu dia de iniciação, encontro mestre, por acaso, é um caso raro, é o mesmo dia. É que meu guru quis dar um presente de grego para mim e acabei recebendo isso no mesmo dia do meu aniversário. Foi uma forma sincera, carinhosa de Guru Maharaj para comigo. E é até bom, né? Porque eu ia esquecer a data, né? Como é o meu próprio aniversário também, aí eu não tenho como esquecer a data. Isso ajuda bastante. Como hoje, eu quero colocar assim, não uma pedra, né? Mas eu quero colocar virar a página referente à questão do, do da gnose vegetal. Eu gostaria que cada um, sabe, trouxesse suas dúvidas, comentasse algo que vocês querem esclarecer, porque o objetivo de hoje é esse, é nós finalizarmos, sabe, esta página, pular para um novo capítulo, e esse capítulo, e essa página, com certeza, esse capítulo da gnose vegetal, ele vai voltar dentro em breve, ele vai continuar usando já o que eu já passei este ano com novos estudos, né? Porque o ano que vem vocês receberam 2 livros sobre rapé esse ano, né? O estudo de rapé e o sopro. O sopro, eu acho que essa semana. essa semana vai ser entregue o sopro. E que faz com que nós aprendamos o que eu considero básico e importante você saber sobre rapé. O ano que vem a gente vai fazer um sobre ayahuasca, eu vou fazer um sobre ayahuasca e outros conhecimentos, porque a gente vai abrir em breve o que a gente chama de Clãs Chais, né? Que é um estudo relacionado à gnose vegetal, ao caminho verde, né? Muitas pessoas falam, não, eu faço xamanismo brasileiro, mas o que é o xamanismo brasileiro, né? O xamanismo brasileiro é o xamanismo amazônico, o xamanismo do caminho verde. Só que isso tem uma sequência, tem uma compreensão, existem os espíritos específicos dele, existem os ensinamentos específicos referente ao xamanismo brasileiro amazônico. E como isso nunca foi publicado, eu resolvi fazer isso por vários e-books, né? Vocês, na verdade, já têm publicados 3 ou 4 e-books sobre esse tema, só que são vários outros que vão ter que ser agregados para que vocês entendam realmente esse estudo, porque, na verdade, se eu colocar ele todo, vai virar uma enciclopédia, porque é muita coisa para ser passado, tá bom?
Agora eu vou espremer cada um para buscar perguntas, porque eu quero passar por isso, no sentido da gente poder conversar e ver quais são as dúvidas que cada um tem. E começa com você, Luciana, não adianta fugir, não. A Luciana vai se Oi, pronunciar. boa noite, mestre. Boa noite, Lu. Fala, Por faz um. enquanto, tudo bem com o senhor? Vai caminhando. Tá mó frio aqui, né? Todo É, coberto, aqui também. tô com a lareira Por acesa. enquanto, ainda não tenho nenhuma pergunta. Faça sua Luciana, vez aí. você acha que você teve muita dificuldade? Não, vamos conversar um pouquinho. Você acha que você teve muita Aham. dificuldade na questão da força, né, na questão da gnose, no sentido, porque você nunca tinha trabalhado com gnose, né? Era um caminho estranho a você, né? Eu comecei agora, não conhecia nada ainda. E você acha que qual foi o grande obstáculo que você percebeu sobre isso? Tem alguma coisa que ficou clara, assim, que é difícil, que para você não era tão simples de estar trabalhando? Abre isso para mim, fala para mim, poder até entender e ajudar o próximo. Não, eu não vi, assim, grande dificuldade, nada. Incômodo? Não, nenhum incômodo. Você sempre foi levinha, né? Dos trabalhos, sempre tranquilinha. Do mesmo jeito que Foi. você é no teu dia a dia. Que a Luciana, para quem É. não conhece, ela é muito serena, né? Se eu pudesse dar um título para ela, seria Sereníssima, igual, igual a Princesa de Mônaco teve, né? É um título bonito. Eu sempre brinco que é o título que eu gostaria e eu nunca vou ter, né? Porque eu não sou nada sereno. Não, mas eu não tive dificuldade, não. É mais naquela cerimônia lá do cogumelo que eu fiquei meio triste, assim, porque eu esperava essa alegria das crianças que o senhor falou, e aí no fim eu fiquei sentindo uma tristeza de ver que parece que eu não conseguia é, ter essa alegria, assim, lá na hora. Aí comecei a chorar, e aí ficou só naquele choro. Mas isso, Lu, tem a ver com você foi uma pessoa que teve que se tornar mulher muito cedo. Então, parte das coisas que você sente, você nunca conseguiu expor, né? Então, o choro, na verdade, naquele caso, que eu enxerguei, eu me lembro do teu caso, foi mais tipo retirar toda essa pressão, retirar toda essa limitação que te impunha, né? Que é difícil, é muito difícil para nós no dia a dia sermos crianças no meio de adultos que na verdade não enxergam essa delicadeza. E é muito comum que isso ocorra na nossa vida. E é triste, né? Mas faz parte. O cogumelo, especificamente, é uma erva de poder que tem como objetivo trazer essa transformação em alegria e tudo. Mas vai depender se nós também estamos prontos a recebê-la, né? Acho que é um ponto de transformação. Tem coisas que a grande alegria é a gente tirar do coração. Essa é uma verdade. Às vezes a maior alegria que a gente pode ter é tirar aquilo que está nos limitando no coração. Tá bom? É, Você quer... nas cerimônias de ayahuasca já foram mais tranquilas. No caso da ayahuasca, ele acaba sendo um pouco mais tranquilo para algumas pessoas, devido até ao tempo, né? Porque o processo de gnose vegetal referente à psilocibina, os cogumelos, ele é muito longo. E a gente ainda teve a surpresa de pegar um cogumelo que era o traço era muito longo. Eu até comentei isso. Era incomum o traço extremamente longo. E me deixou assim preocupado com algumas pessoas, porque na verdade, para mim está tudo bem, se ficar o traço 12 horas, para mim não muda nada. Mas tem pessoas que ficam incomodadas, né? Porque ela começa a se sentir limitada, presa, se sentir pressionada, né? Acho que a palavra é essa. Uma pressão que, na verdade, a gente tenta se desfazer dela, mas a gente não consegue. Acaba ficando preso mesmo. Faz parte. Eu nem Né? cheguei a sentir essa parte aí, não.
Pra mim estava tranquila, não era uma coisa que eu queria sair daquela situação, nada disso. Era mais mesmo que só veio aquela tristeza lá, aquele choro todo. Eu não conseguia parar de chorar, demorou um tempo, mas eu não fiquei com essa sensação de que eu queria que acabasse, nada disso. Foi bem tranquilo até subir para o quarto lá, depois já estava tudo normal. Então tá bom. É, É importante, eu sempre falo, é importante as experiências, não ficar ouvindo a experiência do outro, mas nós passarmos por elas, porque elas se tornam nossas, né? Porque as pessoas gostam muito de ouvir o que o outro pensa, o que o outro faz, mas o importante não é o outro, o importante somos nós. é. Quando nós caminhamos de uma forma a trazer essa transformação, isso realmente faz toda a diferença. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Luciana? Por enquanto ainda não. Tá bom. Quem quer ser o próximo, antes que eu sorteie alguém? Ah, ninguém vai falou. Então vai ser o Vladimir. Vladimir Orzog. Era um grande jornalista brasileiro, né? Vladimir, você quer falar um pouquinho? Se você ligar o microfone, a gente ouve. Tá bom. Agora vai. Boa noite, mestre. Boa noite a todos, né? Boa noite. Eu, ao contrário da Luciana, só tenho, assim... Eu só tive coisas boas, né? Com a ayahuasca, com o cogumelo. Não tenho nada, assim, pra reclamar, não. Na verdade, eu, quando foi a primeira vez, né, consagrar, eu não acreditava em nada, né? Eu nem queria ir, né? Eu sei, eu me lembro. Lembra, né? Eu falei pra você, você é doida aí nesses lugares, não é legal. Por fim, eu fiquei louco, eu queria por mim ir todos os meses, né? Infelizmente, nós conseguimos ir nos últimos agora, né? A mãe dela faleceu, a gente não conseguiu ir, mas Tudo está... tem seu tempo, tudo tem seu tempo, tudo tem seu amadurecimento. Você não vamos chorar pelo que passou, vamos nos alegrar pelo que vem. Sim. Eu só tenho recordações boas, né, das vezes que estivemos aí, né? Então, assim, pra mim foi o contrário da Luciana. Falar, não senti nada, fiquei triste. Eu teve uma consagração, a gente ficou alegre até demais, né? Achei que ia ser expulso do local, né? Ninguém é expulso. Mas você tem alguma dúvida, algum questionamento que surgiu? Não, mas não tem, né? Eu tenho, assim, eu me identifiquei mais com a parte do hinduísmo, né? Eu acho sensacional. Agora a gente vai entrar nele e vai entrar nele de cabeça. Porque vão ser até o final do ano, praticamente, acho que no final do ano troca já, mas praticamente até o final do ano a gente vai passar por vários estudos do hinduísmo, que vai fazer com que a gente entenda um pouco mais esse lado devocional, esse lado filosófico, né? Porque o hinduísmo tem um processo filosófico de transformação da nossa vida que realmente ele é extremamente positivo. Claro que vai depender de cada um, né? Cada um enxerga de uma forma diferente. Mas o fato é que o hinduísmo, ele não nos limita. Não existe nada, quando a gente fala de hinduísmo, né, Sanatana Dharma, tudo está dentro do Sanatana Dharma. Não importa, existem mais de 1 milhão de vias para você caminhar. E a única que enxerga isso, porque não existe um dogma. Porque se tiver um dogma, são 1 milhão de dogmas. Aí você escolhe aquele que você quer e está tudo bem. É a parte boa do hinduísmo, ele não te condiciona. Ele faz com que você se reflita sobre aonde você se adequa, aonde você se encaixa. Eu sempre brinco não, tem um guru meu que falava que Deus era uma sapataria, você já deve ter ouvido falar isso de mim, né? Deus é uma sapataria, você vai lá, você escolhe o tipo de sapato que você quer, você quer um tênis, você quer um cristianismo, eu quero um tênis cano alto, você quer uma tradição ortodoxa, tá, mas eu quero um cano alto, um Nike, então você quer a igreja ortodoxa copta egípcia, por exemplo. Você se adequa, né? As pessoas achar que tem que se adequar a Deus é um erro. Deus se adequa a nós. Essa é a verdade, porque Deus tem todas as facetas e todas as amplitudes, conhecimento, realização. Nós somos limitados, então dentro da nossa limitação nós encontramos Deus da forma que desejamos. Essa é a verdade. Mais alguma coisa, Vladimir? Não, eu tô ansioso para voltar, só isso. Não vejo o próximo, né? Ansioso. E parabéns pelo aniversário, hein?
Ah, obrigado. Mas é bom não dar parabéns antes, porque azar. Não Vamos tenho lá, dúvidas, não. Só isso, mesmo. tá bom. Victor, né? Na verdade, Victor. Opa, mestre, tudo bem? Tudo. Vamos Vou com ligar a pergunta. câmera aqui, peraí, que eu tava fazendo comida. Ótimo, é bom comer, né? Porque se não comer, fraco vazio. Ensinamentos antigos. Boa noite, mestre. Boa noite. Que posso te servir? Quais são os questionamentos? Sejam qual for. Então, tenho muitos questionamentos, muitos mesmo. Mas em relação da ayahuasca, seria referente a como ela abre realmente a nossa percepção, muito mesmo, né? Tipo, a gente enxergar o mundo por trás do mundo, né? E a minha dúvida, a minha maior dificuldade foi isso, né? Que eu comecei eu acho que ela realmente conecta a gente muito com a gente mesmo, né? Com várias facetas da gente que a gente nem sabia que existia, né? Que estava realmente por trás ali da cortina. E ultimamente eu tenho tido dificuldade com isso, de realmente lidar com todas essas facetas da mente, né, que vem falando para a gente coisas, né, muito absurdas. E eu tenho estado nesse processo aí de lidar com essa parte. Acredito, né, que seja a parte de lidar com o tonal, né, essa parte aí de lidar com todo esse espectro de fatores que movem essa máquina, né, seria a visão da máquina do universo, né. Acho que eu estou dentro desse processo aí. E aí a minha dúvida seria como estabilizar isso, né? Eu tenho tentado, né, estabilizar isso no mundo material, né? Tentado criar uma base material, né? Tanto para mim quanto para minha família, né? Para poder vivenciar esse processo com mais segurança, né? Mas essa seria a minha dificuldade mesmo, né? Tipo, que ultimamente eu vejo que eu não tinha essa noção, mas até falar de ayahuasca já é uma coisa que que dependendo da forma com que você fala, o lugar que você fala te traz uma série de problemas, né? Porque você acaba se posicionando dentro de uma percepção da realidade, né? Onde certas pessoas não compartilham dessa mesma percepção, né? E aí você acaba já se posicionando de uma forma que é realmente meio estranho, assim. Sabe, as primeiras coisas que as pessoas precisam entender sobre a ayahuasca é que ela, na verdade, ela só acelera. Eu falo isso, repito isso, e as pessoas às vezes não entendem essa questão. Vamos lá. Nós, no dia a dia, todos esses sentidos em que nós ouvimos e vemos coisas, eles ocorrem. Eles ocorrem no dia a dia, sem a ayahuasca, eles já ocorrem. A questão é que nós não estamos observando, não estamos presentes para poder observar. E no caso da ayahuasca, naquele momento ritualístico, você se torna presente para observar. Entende? Você acaba se focando. Como o nosso cérebro ele funciona dentro de um ritmo, e a ayahuasca ele aumenta o ritmo, simplesmente é pegar essa informação, vamos supor que você recebia ela em gota a gotas. De repente você tem uma mangueira, ou de repente você tem um hidrante, ou quem sabe até um oleoduto, né? Depende da pessoa. O grande ponto é que nós precisamos entender que a ayahuasca não revela, aquilo já está revelado, é que nós não captamos a informação por não estarmos presentes, não estarmos conscientes, isso já ocorre. Quando é como as pessoas que me falam, não, eu só consigo incorporar na ayahuasca. Não existe isso. Você incorpora fora da ayahuasca. A questão é que você não aprendeu a se observar e se focar para que isso ocorra, tá? Outra questão também, nós não devemos nunca, sabe, é uma coisa assim muito maluca, né? As pessoas, eu tive muitos discípulos que chegavam assim, falando assim, querendo trazer o pai, querendo trazer a mãe para os rituais. Não, porque você tem que ver, mestre. Falou, não tem não. Na verdade, você tem que mostrar que isso é transformador na tua vida. Não é convencer o outro, não se faz isso. Você convence a si, você transforma a tua vida e traz isso para o seio da tua família. Mostra essa transformação positiva.
Aí as pessoas vão entender, porque não tem como uma pessoa que está fora do processo de gnose vegetal entender o processo de gnose vegetal sem participar da experiência. Seria a mesma coisa de você querer falar como é o fundo do mar, mas você não sabe nadar. Então, é importante, nunca, o polimatismo tem isso, né? A gente não quer convencer ninguém. Não queremos impor a nossa verdade a ninguém. Nós transformamos a nossa vida e caminhamos como exemplos. Levamos isso como um exemplo na vida. Se o familiar ouve ou não ouve, ou você, aí é questão dele, mas você nunca deveria querer impor ou levar isso a outras pessoas, tá? Na verdade, cada um está no seu caminho. E a única coisa que realmente transforma, que faz com que as pessoas observem o que elas não querem enxergar, é quando isso se torna verdadeiro, quando isso se torna real, quando isso se manifesta-se no nosso dia a dia. E essa vai ser sempre a diferença. Como trazer o processo de gnose vegetal para dentro do nosso dia a dia? Primeiro, um dos pontos básicos que nós devemos entender é que a gnose vegetal, na verdade, ela está ali como se fosse um momento de reflexão profunda. Agora, se você traz essa reflexão profunda e não leva ela para o teu dia a dia, ela não tem sentido. Então, pense o seguinte, você está lá num ritual que você lembrou de uma vez que você foi estúpido, foi grosseiro, foi mal educado, por exemplo, com alguma pessoa. Se você não vai lá e conserta, que nossa vegetal não está ajudando nada. Ela está te trazendo isso porque você necessita não só de, às vezes, entrar em harmonia com tal pessoa, como também equilibrar o que você pensa, o que você sente. E se você não manifestar isso, a gnose vegetal não faz sentido. A gnose vegetal é para abrir nossos olhos quando a gente não quer enxergar. Eu percebo isso, sem falar o nome, mas alguns de nós, às vezes, não queriam enxergar certas questões na nossa vida que podiam ser transformadoras. E, às vezes, a gnose vegetal nos traz a coragem. Acho que é bem isso, coragem de agir, coragem para nos transformar. Ela vai acelerar esse processo. Por isso que nós temos que caminhar sobre a gnose vegetal, sobre o princípio de alcançar e manifestar algo realmente significativo na nossa vida. Se você pega, por exemplo, eu estou com um problema, sempre lembro do Vladimir, né? O Vladimir está pensando lá no negócio dele, alguma coisa. Se ele traz esses pensamentos para o processo de gnose vegetal, ele vai ter novas soluções, novas perspectivas, novas percepções de como fazer. Porque às vezes nós temos a tendência a caminhar sobre o mesmo caminho, sobre a mesma perspectiva, sobre a mesma forma de ser. E às vezes a gente não consegue enxergar isso de fora, sobre uma nova forma, uma nova perspectiva. Entende? E isso que a gnose vegetal acaba nos ajudando. Não só nos mostrando, como muitas vezes nos dando a coragem de passar pela limitação que nossos sentimentos nos impõem. Nossos sentimentos estão sempre impondo uma limitação à nossa realização, à nossa vida. E se a gente, nós, por nós próprios, muitas vezes não temos essa coragem, não temos essa percepção. Mas aí, quando isso se manifesta, dentro de um processo de gnose vegetal, é como a gente passasse por todo o medo. Tem uma situação que eu passei uma vez de um discípulo meu que tinha medo de voar de avião, né? Aí ele pegou e falou isso para mim antes do trabalho. Aí eu peguei e tal, no meio do trabalho, na força, coloquei ele numa cadeira, falei, fecha os olhos, vamos andar agora de avião. Aí eu fiz como se eu estivesse andando de avião, né? Na boa, estava tudo sossegado. Aí, de repente, comecei a balançar a cadeira, ele se balançar. Meu Deus, eu acho que o avião vai cair. Aí ele começou, estava na ayahuasca, ele começou a gritar no meio do trabalho. Ah, meu Deus, eu vou morrer. De repente, pá, calma, foi só
foi só um solavanco do avião, calma, calma. Ele foi se acalmando. Ele passou pelo seu pior medo. Às vezes, no processo de gnose vegetal, a gente passa pelo nosso pior medo. Quando a gente já passa pelo pior medo, esse medo, como eu já disse, passou. Você já passou por ele. E a tua significância, no caso do rapaz, é que o avião pode balançar, mas o avião não vai cair. Tanto que, 15 dias depois, ele pegou um voo, né? Foi até engraçado, né? Ele pegou um voo da Ponte Aérea para o Rio de Janeiro, ele foi e voltou. Ele chegou no aeroporto, lá no Santos Dumont, e comeu, almoçou lá, ficou um tempinho e pegou o avião de volta. Por quê? Porque ele precisava passar pela experiência. E graças a isso, sabe, é uma coisa assim muito interessante. Ele tem uma filha dele que mora na Austrália. E ele não visitava a filha e pegou um avião, foi até a Austrália, né? Um voo até cansativo, né? Um voo de 14 horas até a Austrália. É bem cansativo. E mudou a vida dele. Quando ele passou pela experiência, ele pôde agregar família, ele pôde agregar viajar para outro país, que ele nunca tinha feito isso, né? Porque pegar avião de jeito nenhum. Até brinquei com ele, falei assim, pô, você não foi nem ao Paraguai? Ele falou, não, o Paraguai dá para ir a pé não, dá para ir de carro, né? A Argentina dá para ir de carro, tem vários países aqui ao lado que dá para ir, mas era um medo de avião que o limitava. Era um medo de morrer, de alguma coisa acontecer. Tanto que eu brinquei com ele, falei assim, se o avião cair, pode ficar sossegado, porque do chão ele não passa e você vai voltar a voar, enquanto alma. Você tem que aprender a voar, não tem jeito. Faz parte, a gente brinca, mas é parte da verdade. É isso. Mais alguma pergunta, Vitor? Coloque aí. Então, não tenho mais nenhuma pergunta, né? Porque se eu for perguntar alguma coisa sobre isso, vai se estender muito. Mas uma coisa que a gnose vegetal me ajudou realmente foi acordar, porque hoje eu vejo como ser humano comum dorme, vive dentro da Matrix, né? Mas vive dormindo, né? Acordá-lo. Você não pode Oi? tentar acordá-lo, porque se você tentar acordá-lo, ele se assusta. Se você estiver Nem dormindo, tem. se você acordar, se você de solavanco, você se assusta e já tenta se defender. Então, o ponto não é impor a nossa visão, a nossa compreensão a outra pessoa, mas mostrar o quanto isso transforma a nossa vida, o quanto isso é transformador. E aí a pessoa ter o questionamento. E a partir do momento que ela tem um questionamento, ela pode aprender algo novo. Eu nunca chamo ninguém para vir em ritual, vocês sabem disso. Eu nunca fico puxando ninguém, porque acho que cada um tem seu tempo e deve ser respeitado. Todas as pessoas devem ser respeitadas, mesmo aquelas que não me respeitam. Ok? Uhum. Não, eu nem tento, porque do jeito que eu me assustei também. Eu deixo a pessoa. Agora eu aprendi a lição de calar minha boca, eu deixo a pessoa seguir o processo dela, entendeu? Porque é justamente igual você fala nos vídeos, né? Às vezes você acelerar, você vai dar com o carro na parede, né? Exato, a gente tem que se encontrar, não é correr atrás. Tem muita gente que vem para ayahuasca só para ficar tendo rave de ayahuasca, né? No vez que sair para o bar e ficar bêbado, ele vai para o ritual de ayahuasca para ficar doido. Isso não ajuda, sabe? É uma oportunidade que a gente tem e está perdendo de transformação. Todo mundo quer transformar a sua vida. Todos vocês querem transformar a sua vida materialmente. Todos querem ganhar mais, sabe? Todos querem ter uma casa melhor, um carro melhor, sabe? Isso é do ser humano. Todo mundo quer sentir amado, amar, quer sentir o coração mais livre, mais pleno. Todos têm essa oportunidade, sabe? E o que eu faço, na verdade, é levá-los à oportunidade de se conhecer e transformar a vida. Porque a vida espiritual é para isso. É para transformar a nossa vida material, emocional e espiritual. Se for só para seguir uma religião, você simplesmente é um prisioneiro, né? Você é um seguidor. O primatismo não é um caminho de seguidores, é um caminho de despertar.
ok? Uhum. Antes eu tinha muito problema, né, com drogas, né, com substância, eu usava muita maconha, né? E hoje eu percebo que, tipo, a maior realização, tipo, a maior satisfação, né, porque a gente geralmente busca essas substâncias, né, para uma fuga, né? Para Exato. poder sentir, tipo, um êxtase momentâneo, né? Mas depois da gnose vegetal, eu percebi que cada instante, né, de cada palavra que você fala ou pessoa que você vê na rua é uma coisa, tipo, super importante, tá ligado? Então, tipo, a gnose vegetal, ela me ensinou a viver o êxtase em cada momento mesmo, tipo, de você desbarrar com uma pessoa e se perguntar, tipo, caraca, por que eu esbarrei com essa pessoa que eu e essa pessoa conectamos aqui nesse sentido? Porque tem um porquê, tá ligado? Você tá encontrando essa pessoa naquele local, naquele momento, e aí, tipo, eu acho esse pode ser um êxtase intelectual, né, também, não sei, mas eu acho isso, tipo, muito significante. Para mim tipo, viver cada momento mesmo, assim. Na verdade, a gente tem que aprender a viver. Eu acho que um grande ponto nosso é esse, porque a gente ou fica preso no trabalho, ou fica preso nas emoções, sabe? E espiritualmente também tem a sua prisão. Eu também já fui preso espiritualmente. Quando eu fui monge de clausura, eu passei muito tempo em monastérios. E eu percebi que, na verdade, também era uma fuga, porque é muito mais fácil seguir do que se tornar. E quando eu enxerguei que era mais, que seguir seria uma fuga, porque é muito mais fácil eu seguir algo e falar, não, eu segui, eu fiz o meu papel. Não, meu papel é eu me encontrar, meu papel é eu me conhecer, meu papel é eu me conectar, não simplesmente seguir algo. É nos encontrarmos. E temos sempre um problema sobre nos encontrarmos, né? Porque às vezes a gente encontra o que a gente não gosta, o que a gente não quer. E a partir daí, realmente começa a nossa vida, porque nós enxergamos a verdade e podemos nos transformar. A transformação é algo que realmente vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando a gente se transforma emocionalmente, a gente se permite emocionalmente, a gente vai se transformar materialmente, vai se transformar espiritualmente. Porque o espiritual nada mais é do que você se sentir conectado com esse todo que a gente chama de Deus. A gente sentir que existe sempre uma mão atrás de nós, às vezes na frente, que está nos guiando sobre algum aspecto para o nosso bem. E não quer dizer que o bem do outro plano seja o nosso. A gente tem que encontrar essa conformidade, essa união, porque não pode ser um ato de escravidão. E eu sou muito contra, acho que todo mundo eu já tinha isso bem claro, o primatismo não é um caminho de servidão, é um caminho de encontro, sabe? Alguns vão se encontrar materialmente, outros vão se encontrar emocionalmente, outros espiritualmente, quem sabe alguns vão encontrar os três. E conseguir unir, não enxergá-los separadamente, mas de forma unida, de forma... É isso, velho. Só good vibes aí. Já. Já. Agora chegou a hora da Tati. Oi, tudo bem? Fala, Tati. Bom, vamos lá. Eu perdi o comecinho, mas eu entendi mais ou menos qual que é a intenção. E, bom, do meu lado, eu acho que já teve algumas transformações, mais até nessa parte emocional, mental. Eu consigo agora ter mais clareza no que acontece comigo, quando eu tô saindo de mim, quando não sou eu, quando é influência de alguém, ou até no trabalho, quando eu tô começando a ficar estressada, eu falo, nossa, é só eu respirar e eu sinto uma leveza que eu não sei explicar. Ultimamente eu tô até tentando me acostumar com isso. Ontem foi o aniversário da minha filha, numa festa, a gente fez, tinha muita gente, e eu percebi que esse ano foi muito diferente, porque todos os outros eu fico nervosa, um monte de coisa para resolver. E eu falei, gente, o que está mudando dentro de mim? Que foi uma festa tão tranquila, e quando eu reparei no final, ela foi igual a todas as outras. Acho que na verdade a tranquilidade, essa paz, não sei, tá mais dentro de mim mesmo, assim. Ansiedade, né? Porque nós passamos por muita ansiedade. E
quando a gente trabalha com gnose vegetal, a gente fica dentro de situações que são, às vezes, bem difíceis para nós. Vitor, você está com o microfone ligado, a gente está fazendo barulho. Acho que dá para... Não, é o Vitor. Vitor. mas eu achei que dava para silenciar, mas não dá. Não, é o Vitor mesmo. O Vitor tem que desligar o microfone, por favor. Desculpa, mas... Tá bom. Vamos lá. Sabe o que acontece? Quando a gente passa por todas as situações, a gente passa por algumas situações dentro da gnose vegetal que nos estejam muito ansiosos. A gente passa por isso. Só que a gente passa numa situação a nível cognitivo. E a gente acaba levando isso para o nosso dia a dia. Essa tranquilidade, essa serenidade, ela vem para o nosso dia a dia. A gnose é porque a gente não consegue trabalhar o nosso mental com o nosso emocional em equilíbrio. No ato de gnose vegetal, você é obrigado a trabalhar com o teu emocional e tua mente em equilíbrio, senão você entra e começa a se desequilibrar. E aí você não quer se desequilibrar, mas é dentro de um processo muito mais acelerado. Então, no nosso dia a dia, que é muito mais lento, fica muito mais fácil. Muito mais. A gente consegue realmente caminhar de uma forma mais fácil. O que a gente precisa realmente entender é dar vazão, eu falo sempre isso, dar vazão ao que está dentro de nós e que a gente esconde. Por mais... eu sou muito anti-julgamento, né? Tem pessoas que julgam, não, isso é certo ou errado. Eu não acredito em nada que é certo ou errado. Eu acredito em passar pelas experiências e ter uma realização sobre tal fato, se aquilo me fez bem ou não me fez bem. E se não me fez bem, simplesmente não repito. E se me fez bem, eu vou repetir. Mas é isso que acontece. Aquilo nos dá coragem, nos dá liberdade de entendermos. E esse é o grande ponto, Tati. A gente ter a oportunidade, às vezes, de passar por situações que a gente, às vezes, não sabe se isso vai fazer bem ou não. Mas se a gente não passar por elas, a gente realmente não vai se encontrar, a gente não vai se entender. A gente tem essa dificuldade. E espiritualmente, as pessoas acham que têm muita dificuldade, mas a grande dificuldade das pessoas é emocional. Elas não assumirem o que sentem, o que pensam, e levam isso, fecham isso, jogam isso em algum lugar bem escondido, só que isso está apodrecendo, é como uma maçã podre dentro de nós, sabe? A gente permitir que nossos sentimentos, nossas emoções se manifestem, permitir que as experiências possam ser produtivas, faz toda a diferença, sabe? Porque as pessoas muitas vezes não se dão bem materialmente simplesmente porque emocionalmente ela não consegue lidar com isso. O fato de ela se sentir, às vezes, um derrotado faz com que ela deixe de avançar materialmente porque ela tem aquele pensamento, eu sou um derrotado. Ou tipo, não, fulano não gosta de mim. E o que vão pensar de mim? Desculpa, eu não estou nem aí para que pensam de mim. Porque se eu estiver aí para que pensam de mim, eu vou viver a vida do outro, não a minha. E é esse o ponto. A gente viver o que a gente sente, que a gente deseja, de uma forma equilibrada, de uma forma... E a forma equilibrada não é o que o outro pensa. A forma equilibrada é como você consegue se relacionar com tal informação, com tal situação. Fazer as coisas de forma diferente, sabe? E a gente só vai fazer as coisas de forma diferente se a gente se aceitar. E acho que é um grande ponto. Aceitação, aceitarmos o que somos, como sentimos, como pensamos, sabe? E se nós temos que esconder isso dentro de nós, isso vai nos apodrecer, isso vai nos deteriorar, sabe? Falar o que a gente sente não destrói a vida. Ela faz com que nós possamos ter espaço para sentir mais. Quando a gente tira as coisas ruins dentro de nós, a gente abre espaço para coisas novas. Não importa o que seja, sabe? Porque a gente vai começar a falar agora esse mês de hinduísmo, né? Hinduísmo é muito amplo. O hinduísmo, tanto ele fala que
Tanto ele fala que tem que ser vegetariano, como tem tradições que falam que você tem que ser carnívoro, sabe? Ele é muito antagônico. Por quê? Porque, na verdade, ele está te jogando aos extremos. E você tem que encontrar o seu centro. E todos nós estamos, a maioria de nós, vamos colocar assim, a maioria de nós, em algum fato da nossa vida, estamos em extremos. E a gente, às vezes, tem que ir para o outro extremo. Mas o outro extremo, aí nós julgamos, né? Porque é tabu, é errado, é pecado, é outro extremo, porque você se permite num. E se você não se permitir, você não encontra o centro. E esse é o ponto, porque há o julgamento. O polimatismo não existe julgamento, porque o julgamento, ele realmente é o principal fator limitante da nossa vida. Nós nos limitamos devido ao nosso julgamento, devido à nossa forma de pensar, e não nos permitir. Ou, às vezes, devido à forma do outro pensar. O que o outro vai pensar de mim? O que eu vou pensar de mim se um dia eu olhar para trás e enxergar que eu fiz, que minha vida ficou condicionada, ficou presa devido à minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de sentir. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu sempre falo, a gente tem milhares de reencarnações. A realidade é isso mesmo, são milhares. Mas a gente está passando por esta experiência, este momento. Este é o importante. O que ficou para trás não é mais. O que ficou para frente eu nem sei. E o que ficou para frente vai depender da minha atitude hoje, da minha atitude de realização hoje. Se você não a realiza, o que vem para frente não será o que você deseja. Porque a gente não consegue realizar isso no hoje, nos permitindo hoje. Deixarmos de viver. Acho que o grande ponto é esse. A gente deixa de viver porque ou estamos no extremo, ou nos preocupamos com o extremo do outro, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai agir. Mas se o outro não pensar e não agir da mesma forma que nós também nos entendemos, isso também não é uma relação, seja de trabalho, seja afetiva, não importa. Ela não é uma relação que realmente tem frutos de prosperidade, ela tem frutos de estagnação. Porque o passo que você queria dar à frente nunca pode ser dado porque o meu patrão não deixa, é tipo, eu tenho ideias para melhorar a empresa, tal, mas meu patrão não deixa. Ou tenho ideias de sentir, realizar algo, ou de fazer uma viagem para algum lugar, mas o meu parceiro não deixa. Aí você, na verdade, está deixando de viver e está se permitindo se colocar nessa posição. Isso é o triste. Nós somos a nossa melhor obra. Nós somos a nossa melhor oportunidade de transformação. Mas só se nós nos permitimos. Porque a vida, ela vai, ela volta, ela passa por vários estágios. Mas se nós não nos permitimos, ela ficará estagnada. A gente sempre com medo. Eu sempre falo, eu convivo com pessoas e enxergo pessoas que vivem com muito medo disso, medo daquilo, mas e quando você permitir que o medo se manifeste no teu coração, ele se manifestará. Quando você tiver o medo se torna real. E é essa a nossa limitação. Esse é o extremo. Eu sempre lembro de uma coisa assim que eu comento, né? Que quando eu até falei isso uns vídeos atrás, eu já comentei com vários discípulos, que eu só tive dois medos na minha vida. Um foi por causa de cobra. Minha mãe tinha medo de cobra. Minha mãe fez Indiana Jones, né? Que tinha sempre uma cobra. Minha mãe desmaiava. Minha mãe tem fobia de cobra. Sabe o que aconteceu com isso? Eu me tornei colecionador de cobra. Eu saía para caçar. Eu morei numa cidade chamada Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, né? Que fica entre Jundiaí e Campinas. E tem muita cobra lá em Vinhedo, é considerada a capital das cobras aqui da Grande São Paulo. E eu caçava coral, jararaca, tudo que eu sou mordido de cascavel, né? Eu fui mordido por cascavel quando eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca tive mais medo de cobra. Eu comecei a caçar cobra, eu pegava a cobra na mão.
Tanto que tem alguns vídeos da ordem aí, e eu não sei se foram publicados, se foram retirados, se vão ser recolocados de novo. Eu com jiboias que eu peguei lá no Acre. Jiboia estava passando lá na frente, eu peguei ela mesmo. Peguei uma jiboia arco-íris e peguei uma jiboia branca. Tem fotos minhas com... E não são cobras domesticadas, são cobras selvagens. Eu não tenho medo. Simplesmente não tenho. E por quê? Porque minha mãe tinha muito medo, eu tentei superar. O único medo que foi me incutido, assim, foi quando eu morava num prédio que tinha 20 andares, eu morava no 4º andar. Eu tinha um amiguinho meu que morava no 20º andar, no último andar. Um dia a gente estava na janela e ele fez assim, aquela brincadeira de criança. Uhul, vou te jogar. Meu coração foi para a boca, ele foi para a cabeça, foi para algum lugar, voltou para a cabeça, voltou para a boca, voltou para o coração. Eu criei um pânico de altura. Um medo muito profundo de altura eu tinha. Eu tinha vertigem, eu passava mal, tinha aceleração cardíaca, tudo. Medo, pavor mesmo, que se tornava físico. Quando chegou um momento na minha vida que eu me tornei alpinista. Eu não sei se vocês sabem, eu escalei o Mont Blanc, escalei Tonale, eu fiz algumas escaladas famosas da Europa, em gelo e em rocha, e eu venci o medo de altura sendo alpinista. Eu sempre peguei tudo que eu tinha medo, tudo que eu achava que era errado, eu fui atrás, para ter a minha própria opinião, não a do outro. E tudo que me manifestou medo, eu enfrentei. Tudo. Eu não tenho medo, eu vivo explicando isso, as pessoas acham que eu estou brincando. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Não tem nada que eu tenha medo. Porque o medo simplesmente é a minha covardia em enfrentar. E eu não posso me colocar, eu não posso me permitir ser um covarde. Sim, um ser em transformação. Então eu sempre enfrentei todos os meus medos, sem limitações. É isso. O que mais, Tati? Acho que é isso. Bom, na parte da gnose mesmo, quando eu tomo, eu sempre acho que falta eu ver sentir alguma coisa a mais. Mas eu já percebi que nem você comentou, é um passo de cada vez, né? Não vai acontecer nada. Permitir. É. Eu acho que o grande ponto teu, e da Luciana, vou puxar a orelha da Luciana também, é se permitir. Se permitir. Quando vocês se permitirem, vocês chegarão. Ninguém fica para trás. Eu não deixo ninguém para trás. Não, mas é uma sensação assim que já teve muita coisa a mais, cada retiro diferente, mas sempre alguma novidade, assim. E nesse último eu até tive muitas visões, mas de olho aberto, né? Isso que eu vi que foi diferente. Aí, né, você não lê o e-book de gnose vegetal, porque de olhos fechados é visão, de olhos abertos é miração. É miração, isso. Eu li, é que eu tô... Mas eu consegui ver e sentir, assim, como se eu tivesse passado por um portal. A minha sensação era que eu estava em outro lugar mesmo. A terra era diferente, as árvores diferentes, e essa miração, ao mesmo tempo, me deu uma tranquilidade também, para eu não ficar com medo, porque você agora comentou do medo, e é isso. Eu percebi que agora melhorou. Eu tinha muito medo de coisa nada a ver. Medo de levantar e cair no chão, medo de andar e ser atropelada, tipo, uns medos que eu falava: "Mas isso não é meu, por que do nada vem isso?". E com isso eu percebi que eu falo: "Não, agora toma e vai, senta aqui, vê o que vai ver e vai sem medo". Mas talvez ainda falte eu virar alguma chavinha aí para conseguir soltar mais, assim, né. Eu sempre enfrentei todos os meus medos. Eu me lembro desses 2 medos que eu comentei. Teve uma, acho que é outra vez também que eu tive medo. Uma vez eu estava andando de moto e caí, né? Primeira vez que eu caí de moto. E a moto se estraçalhou toda. Quando ela consertaram, a moto estava vindo na garagem, teve um momento que meu coração palpitou com medo. E como eu já tinha passado pelas experiências das cobras, né? Não teve dúvida. Eu subi em cima da moto e fiquei andando quase 2, 3 horas de moto, porque eu não me permito medo. Eu não permito. Eu às vezes dou um passo atrás devido a outro, a uma pessoa, alguém que
tem essa dificuldade e eu sei que eu não posso ser do meu jeito de ser, né? Porque eu sou direto e reto, porque eu percebi que ficar dando volta ao medo e acabo eu me enrolando. Então, para mim não me enrolar, eu tenho que ser direto. E é isso que eu enxergo. Nós sermos diretos para que, na verdade, a gente aprenda a ultrapassar nossas limitações, nossos medos, seja qual for. É Muito isso. bom. Mais alguma coisa, Tati? Não, acho que por enquanto é isso. Maridão tá bem? Tá bem, ele acabou de ir na casa da minha sogra, que ela pediu lá para arrumar o negócio da torneira, e aí agora não voltou a tempo. Não tenha medo, ele vai voltar. É, tudo bem. É bom, aí é um descanso até. Que bom. Agora, Eliane. Eliane, faz tempo que eu não falo com ela. A Eliane esteve aqui em casa uns dias atrás. Eliane é uma discípula minha antiga, da formação antiga da Ordem. Fala, Eli. É verdade, mestre. Perdão pelo atraso. Eu estou sem a Imagina. câmera também. Eu estou Como muito. está aí o litoral? Está bem frio? Tá ótimo. Está muito frio, mas teve muita ressaca também. A natureza tá se movimentando de uma forma bem complicada por aqui. É que tem muita gente bebendo. Tem que falar. Deve ser. Deve ser. Eu estou Você quer fazer uma muito. pergunta, Eli? Sim, mestre. Eu queria muito. Eu terminei a leitura do e-book de Rapé. Eu desconfio que o rapé é a minha erva de poder, porque eu entro num estado bastante avançado mediunicamente. Só que eu tenho, não estou usando diariamente, né? Só realmente esporadicamente. Só que eu percebo que eu preciso de uma quantidade uma quantidade grande, né? E sopro forte. E na última live, eu não sei se o senhor tratou sobre isso hoje, me desculpe, mas na última live do YouTube eu vi o senhor comentando que cada um tem a sua dose, mas que tem que tomar cuidado também com uma dose muito, muito grande, né? Então, essa seria a minha dúvida. Isso acontece, Eli. Eu te conheço já um pouco mais, né, do que eles, porque a Eli fazia parte do clã do Camaleão e tudo. Com muita honra. Quero voltar. Eu vou reabrir ele esse ano, o ano que vem. Vai ser reaberto os clãs. Mas isso acontece, Eli. Eu te conhecendo, eu sei que, na verdade, você precisa de expressões mais fortes. Mas a questão também é o tipo de rapé que você está usando, né? Sabe? Talvez trabalhar com um rapé no caso, mais forte, um tipo com maruticheiro, um rapé de coqueiro, pegar uns rapés um pouco mais fortes. Seria melhor do que ficar... Só gosto de rapé forte, de Samaúma por cima. Porque, por exemplo, fazer qual o Nazinho faz, né? O Nazinho ela sabe o que eu estou falando, para quem não sabe, Sim. Shenandoah. Ficar enchendo a mão como o Nazinho faz, aquilo lá não dá certo. Você sabe que aquilo ali quebra a gente. Né? E temos que lembrar também uma coisa: o rapé envelhece muito. O rapé é uma coisa que causa uma aceleração no processo de envelhecimento. E atrapalha, muitas vezes, o nosso biorritmo. Tá? Então, encontrar um rapé que você consiga tomar uma dose natural, né? Posição natural, eu acho que é o ponto. Agora, a questão do sopro, se você precisar de um sopro forte, isso é natural. Toda pessoa que já tem mais costume com rapé, ela precisa de um sopro forte. Se eu der um sopro forte na Luciana, na Karina, as duas caem para trás, que elas não estão acostumadas, entendeu? Agora você já tem mais resistência. Então é natural que com um sopro mais forte, porque faz com que o rapé entre na o primeiro filtro que a gente tem no processo respiratório. Que muitas vezes o sopro ele não chega até lá, porque ele adere em toda a parede respiratória, né? E tem muito a ver com isso. Eu acho que o ponto seria começar a procurar um rapé melhor, no sentido, e lembrar de uma coisa, né? Um rapé com poucas cinzas, né? Porque eu já comentei isso em outros vídeos, os rapés dos chais, eles colocam muita cinza. Ele é forte, mas é porque tem muita cinza. E tem muita cinza porque não tem dinheiro para comprar tabaco.
A gente sabe disso. Você já viu como é o processo, se já é mais antiga dentro da ordem, você sabe o que eu estou falando. Procurar um rapé de uma qualidade melhor. Acho que o ponto é esse. Este ano, agora só no final do ano que vai ter rapés novos na ordem, porque na verdade chegou o inverno, sabe que não dá para produzir, porque ele fica úmido, né? Para se produzir rapé. Não tem nem como se trabalhar com isso. É basicamente. Perfeito, mestre. Muito obrigada, viu, pela explicação. Imagina. Bom, eu quero ressaltar algumas coisinhas. A gente vai estar agora lançando o e-book dos sopros, né, explicando como se aplica os sopros, porque o rapé, ele é parte da medicina, entendeu? O sopro é outra parte, é como se você tivesse, o rapé fosse a injeção, o sopro seria a forma de você aplicar, né? Você não vai pegar uma bezetacil e enfiar tudo de uma vez no organismo, tem que ter um ritmo, né? Cada pessoa tem um ritmo, e isso é importante a gente aprender. Os sopros é esse ponto que eu vou estar ensinando esse ano, porque a ideia minha agora é começar a fazer as classificações, como tinha antigamente, Eliane. Tem pessoas que podem mexer no fogo porque estudaram a questão do fogo. Pessoa que vai aplicar rapé a outra pessoa, ela tem que saber a aplicação de rapé mesmo, tem que entender de rapé, não é simplesmente chegar lá, soprou porque, o sopro dele é bacana. Bacana, mas cadê o estudo, cadê o rumê, né? Somente o rumê, que é importante. Cadê todos esses pontos? A gente vai estar não finalizando, né? Mas vamos estar agora trocando de livro, né? A gente estava com o livro de xamanismo e gnose vegetal, agora a gente vai entrar no livro do hinduísmo. E este ano, eu vou repetir isso até, né? Porque a gente tá saindo o e-book de Puja, que é a parte de adoração, dos Devis e das Devis, o e-book de meditação, o e-book das 7 yogas, e o e-book do Durga Navaratri. E o Durga Navaratri, que ele começa no dia 22, é o Festival das 9 Deusas. A Liane já viu isso acontecer na ordem. A gente nunca fez na ordem as 9 noites. Nunca fez. A gente vai fazer pela primeira vez agora, em setembro, que eu vou transmitir ela virtualmente, e vamos fazer um dia presencialmente, para quem quiser participar. Porque uma coisa que poucas pessoas entendem, eu gostaria que vocês entendessem isso. O Durga Navaratri é como se fosse uma terapia. Pensa assim, é uma terapia. Ele vai falar de nós enquanto seres, às vezes, que está com problema, que precisa encontrar força, coragem, precisa tomar uma atitude. Ele vai dar 9 passos, 9 reflexões, 9 condicionamentos para a gente mudar a nossa vida, material, emocional ou espiritual, isso não importa, tá? A gente vai aplicar isso na vida, porque muitas pessoas acreditam que o hinduísmo é uma coisa de ficar só adorando. Não, o hinduísmo tem um processo de transformação, e esse processo de transformação dentro do processo shaktista, né, da tradição das devis, das deusas, é o Durga Navaratri. A gente está procurando um lugar dentro de São Paulo para fazer isso, e para que a gente possa ter esse trabalho do Durga Navaratri. E vai ser, na verdade, são 9 dias de Agnihotri, né? Ou seja, todo mundo da ordem, e falar nisso, nos dias tem que mandar, vai falar com a Karina, ou vai falar com a Gabi, que precisa mandar um nome, que tem que queimar o nome da pessoa, para que ela seja... É um ritual de Agnihotri, né? Tem que queimar o nome de cada um 10 vezes, né? 10 não, 9, né? 10, né? Porque são 9 dias do Durga Navaratri e o 10º dia, que é a conclusão dele. Então, isso que a gente vai passar é como uma odisseia. A palavra boa. É uma odisseia que cada um de vocês vai fazer. É uma odisseia sobre si próprio, dentro do Durga Navaratri, falando sobre uma perspectiva, uma questão muito pessoal sua, em que ela precisa se transformar. E cada deusa vai te dando a solução disso. É como jogar tarô, né? Também. Tipo um tarô, vai um pouco difícil de explicar, você tem que participar para entender. É um processo que vão durar 9 dias, que são dias que você
às vezes tem dia que você vai comer um tipo de fruta, tem dia que você vai fazer um tipo de meditação, tem dia que você vai enxergar, eu estou com esse problema na vida, aí no dia seguinte você vai te ensinar qual é o primeiro passo para transformar isso, e depois o passo de conclusão disso. São 9 dias para transformação. Dentro na Índia, Swamis, todo mundo, na verdade, né? O processo para que a gente possa transformar a nossa vida, ele ocorre no Durga Navaratri. E ele vai começar no dia 22 de setembro, tá? No dia 22 de setembro a gente começa o Durga Navaratri. E vai ter um dia desses que vai ser presencial. A gente está vendo se consegue um lugar em São Paulo para fazer presencial. Porque é um problema, né? Porque tem que ter o Agni-Hotra, tem que queimar coisas, né? E não é tão simples você conseguir um local que você possa fazer uma fogueira no meio da sala. Parece simples, mas não é. Precisa encontrar um lugar que eles permitam que a gente faça o Agni-Hotra dentro. E a Karina está procurando, a gente está vendo o que a gente vai fazer dentro disso. Ok? Karina, você quer falar alguma coisa? Karina? Fale agora. Ou não fale. Bom, todo mês, este mês, por acaso, a gente teve um probleminha, que eu estou tendo alguns problemas virtuais aqui, que a gente foi mexendo em algumas configurações no meu computador e desconfigurou tudo. E a gente teve probleminha da aula mensal, né? Porque todo primeiro domingo do mês tem aula mensal. E a aula é sobre o que a gente está estudando e sobre questões pessoais que vocês quiserem passar também, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Por gentileza. Ok. Eu espero que vocês curtam esse domingo, que tenham, espero que tenham também a oportunidade, como eu tenho, de estar na frente de uma lareira, porque está frio hoje, está muito, como vocês disseram, né, está uma friaca, né? E para a gente poder realmente ter um bom domingo e começar. Essa semana que vem vai ser o ritual de rapé, e por acaso o ritual de rapé vai ter até pouca gente, né, porque o pessoal não gosta de rapé, eu sempre falei isso, mas tem que fazer e tem que ser feito, e a gente vai seguir com isso. E esse trabalho de rapé, especificamente, eu vou estar ensinando a questão dos sopros, como trabalhar a questão respiratória, tem que aprender um pouco de pranayama, como aprender a qualificar o rapé, para a gente entender um pouco sobre isso, tá? É isso que a gente vai fazer este mês agora, finalizando o trabalho de rapés nesse final de semana que vem, e a partir daí, na verdade, já quinta-feira, a gente já está começando com os estudos de hinduísmo, tá bom? A Karina vai passar o material que falta, e é isso. Não tem muito mais o que falar, não. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se pronunciar? Alguém quer falar? Queria só agradecer, mestre, realmente está sendo um esclarecimento muito bom aí, porque eu tenho visto que a vida é realmente uma jornada, uma aventura, e estar nessa aventura com o senhor realmente tem sido muito interessante. Muito obrigado. Imagina, eu que tenho que agradecer a oportunidade de servir a todos, tá? Luciana, Vladimir, Victor, Tati, Eliane, Karina, eu só quero agradecer a todos vocês, a oportunidade que vocês me dão em caminhar. Eu tenho novidades, mas eu não posso contar ainda. A gente tem uma novidade muito, muito bacana. Eu e a Karina estamos tentando realizá-la, estamos tentando colocar esse ponto certinho para que a gente possa fazer essa passagem, né? Porque estamos em breve voltando a ter o nosso próprio espaço, que eu sempre falei isso, que a gente precisa ter o nosso próprio espaço, porque do jeito que tá muito ruim para a gente, para mim, pelo menos, e vamos lá em breve, vamos estar anunciando que a gente vai estar um espaço físico dentro de São Paulo, para que a gente possa aglutinar nosso trabalho dessa vez. E continuar com as atividades também lá na chácara, mas não essa questão contínua, né? Vamos fazer coisas mais pontuais para que realmente
a gente tenha um momento mais esclarecedor, mais tranquilo, e podermos, de alguma forma, nos encontrar de uma forma mais plena, né? É isso que eu estou procurando. E é isso. Vamos em breve estar anunciando isso, eu espero, eu e a Karina. Conto com a ajuda de todos, né? Todos que puderem ajudar, agradeço, porque vai ser um passo importante para a gente poder abrir o templo novamente, como a Eliane conheceu, como a Tati também, né? A Tati também conhecia o templo antigo, né? E é isso. Vamos agora caminhar sobre uma nova perspectiva, que eu tenho certeza que vai ser muito mais bacana e realizadora. Vamos dar esse passo, e eu conto com o coração, com a alegria, com os braços abertos de todos. Tá bom? E quem puder ajudar, já estou pedindo ajuda, que toda ajuda é bem-vinda. Tá bom? É isso. Mais alguma coisa? Tá bom. Eu quero agradecer a todos, as minhas mais humildes reverências. Muito obrigado mais uma vez por poder servi-los. E nos encontramos, que terça-feira tem aula, né? Tem a última aula dos rapés, é terça-feira. Só para vocês lembrarem. Terça-feira tem a aula dos rapés. E quinta-feira tem a aula pública para o pessoal, né? É isso. Minhas mais humildes reverências a todos. Obrigado, Luciana, Vladimir, Victor, Tati, Eliane. E que estejamos sempre em união, com muito amor e carinho em nossa trajetória. Jai, jai. Haribol. Bom domingo! Bom final de domingo. Jai, jai.